Você já foi ou está sendo passado para trás? Seja por alguém específico ou por uma instituição? Está tomando prejuízo com tudo isso? Essa situação está tirando seu sono? Você acha certo correr atrás dos seus direitos? Ou pretende deixar para lá, partir para oração e vida que segue? O que a Bíblia fala sobre isso? É correto o cristão lutar pelos seus direitos? Ou isso é um mau testemunho? E se você estiver se sentindo um palhaço com tudo que estão fazendo com você? Enfim, como você deve proceder? Quem é que está te causando prejuízo? O seu banco? O seu fornecedor? Sua operadora de telefonia? Sua administradora de cartão de crédito? Neste vídeo, vou contar a minha experiência pessoal e como procedi quando quiseram me causar prejuízo. Também vamos dar dicas práticas de como resolver essas questões e tudo à luz da palavra de Deus. Assiste o vídeo até o final, porque temos certeza que será bênção para a tua vida. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui. Tem muito crente que evita buscar os seus direitos porque acha que isso pode gerar uma confusão e desta forma estará dando mau testemunho. De fato, conforme diz a Bíblia, no que depender de nós, devemos manter a paz com todos os homens. No entanto, isso não significa que não devamos correr atrás daquilo que é nosso por direito. Já que se você tiver razão naquilo que está reivindicando, não será motivo de desavença, já que você está procurando agir com honestidade. E a justiça para Deus é tão importante quanto a paz. Existe ainda aqueles que não correm atrás dos seus direitos porque não sabem como fazê-lo, e tampouco quais os caminhos que devem percorrer, e assim acabam desistindo e assumindo o prejuízo. Nos dois casos, tanto aquele que abriu mão do seu direito de forma voluntária por achar que isso é pecado, como aquele que não sabe como buscar esse direito, ambos estão abrindo mão da bênção. Isso mesmo, o direito que temos legalmente adquirido é bênção em nossa vida, pois isso é justiça, e quem pratica justiça é justo. Ou seja, a questão aqui não é ser meramente beneficiado ou levar vantagem em uma determinada situação, mas sim priorizar a justiça, e se ela está do seu lado, você tem direito de lutar por ela, porque esta é a vontade de Deus. E nunca esqueça o que o Senhor Jesus Cristo disse: será farto quem tem fome e sede de justiça. Se você se aposentou, isso é um direito adquirido, e isso é uma bênção. Se você recebeu uma herança, isto é um direito adquirido, e isto é uma bênção. Se você conseguiu a redução de um custo de uma determinada dívida, ou daquele imposto que precisa pagar, isto é uma bênção. Ou se você conseguiu um desconto em uma determinada compra, isto também é uma bênção. Enfim, nada disso é pecado. Ou seja, não abra mão da sua bênção, porque Abraão recebeu a terra por herança, e isso foi uma bênção para ele. E o Senhor Jesus, em uma parábola, narra a bênção que recebeu um servo por ter sua dívida isentada pelo seu Senhor. Enfim, desfrute da bênção, porque a Bíblia diz que podemos ter 100 filhos e viver muito, mas se não desfrutarmos das bênçãos, seremos pior do que um aborto, que sequer chegou a ver a luz do dia. Mas e quando tentam usurpar o seu direito? Como você deve proceder? Mas antes de aprofundarmos o assunto e darmos dicas práticas de como você deve reaver os seus direitos, se inscreve no canal, aciona os sininhos das notificações aqui embaixo para que o YouTube continue te avisando sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está tomando prejuízo, tem direito, não sabe disso e não sabe como correr atrás. Antes de entrarmos nas dicas especificamente, vamos relatar aqui dois exemplos, um da minha vida prática e outro do apóstolo Paulo. Este mês, minha filha sofreu um estelionato. Criminosos furtaram R$ 1.400 da sua conta bancária e fizeram isso por meio do empréstimo indevido. Isso ocorreu no domingo. No dia seguinte, fomos à delegacia fazer um boletim de ocorrência e de lá fomos direto ao banco com o objetivo de reaver esse dinheiro. A gerente do banco pediu que ela fizesse uma declaração de próprio punho, reclamando este valor, e que após 5 dias o banco iria dar uma resposta. Infelizmente, a resposta do banco foi negativa,
mas naquela mesma semana ela foi abençoada com esse valor por uma outra pessoa. Então voltamos ao banco para cancelar aquela dívida e quitar aquele empréstimo. E nosso intuito era fazer um cancelamento, porque isso ia evitar juros, taxas e impostos. Mas para nossa surpresa, a gerente disse que não era possível fazer o cancelamento daquele empréstimo, pois já havia passado 7 dias que o empréstimo tinha sido feito. E agora nós estávamos no 8º dia. Desta forma, o banco queria cobrar taxas e multas e de R$ 1.400 a dívida subiria para R$ 1.800. Então eu disse: moça, teríamos vindo ontem com todo prazer se o banco não estivesse fechado no domingo ou se tivesse uma opção de cancelamento via internet. Enfim, após muita conversa, o banco cedeu e conseguimos pagar apenas o valor que fizeram o empréstimo no nome da minha filha. E assim ela foi abençoada. Agora vou citar um exemplo bíblico da vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 35 ao 37, relata que o apóstolo Paulo e Silas foram açoitados e presos a mando dos magistrados romanos. O texto ainda menciona que eles, ainda presos, louvavam a Deus com cânticos. Houve um grande terremoto, rompeu-se as cadeias e abriram-se os cárceres. No dia seguinte, alguns soldados romanos, a mando daqueles mesmos magistrados, vieram soltá-los. Mas veja o recado que o apóstolo Paulo manda aos magistrados romanos. Sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora, querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Ou seja, o apóstolo Paulo reivindicou o seu direito e de seu amigo Silas, que tinham cidadania romana. Você saberia dizer a semelhança desses dois exemplos que eu dei? Não sei. Tanto eu quanto o apóstolo Paulo tínhamos ciência dos nossos direitos legais. E isso nos possibilitou fazermos as devidas reivindicações. E esta é a primeira dica. Antes de você correr atrás dos seus direitos, precisa primeiro conhecê-los. Ou seja, para exigir um cancelamento de uma compra ou de um serviço, você tem 7 dias para fazer isso, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Se está recebendo uma cobrança indevida no cartão de crédito, precisa provar que essa cobrança é indevida. Ou se o seu aluguel teve um aumento exagerado, você precisa saber o que foi estabelecido em contrato. Enfim, contratos, protocolos e comprovantes são essenciais para evitar dor de cabeça e para reivindicações futuras. E mesmo que você saiba quais são os seus direitos, você precisa ter provas suficientes para comprovar que está com a razão. Contudo, se você não tiver como comprovar, o processo pode ser mais demorado e até impossibilitado. E esta é a segunda dica. Guarde tudo que comprova o seu direito e anote tudo aquilo que você acha importante, porque isso certamente irá respaldar as suas reclamações. Voltando à dica número 1, vale lembrar que você não precisa consultar um advogado para saber quais são os direitos que você tem, já que hoje a internet nos ajuda bastante quando falamos de direito, normas de conduta e regras. Mas se você ainda precisar de um advogado, assiste o vídeo que estamos deixando o link no card aqui em cima. Vídeo esse que fizemos uma entrevista com o Dr. Marco Aurélio, um advogado da nossa igreja que teve um momento aqui no canal esclarecedor. Acessa lá que é bênção para a tua vida, valeu? Bem, digamos que você já sabe quais são os seus direitos e tem provas suficientes para reivindicá-los. Dica 3. Como se dá esse processo de reclamação? Se você está sendo lesado por cobranças indevidas ou por um serviço mal prestado, deve procurar primeiro diretamente aquela instituição que está te causando prejuízo. Não esqueça, você é um cristão, por isso tome muito cuidado
com a sua linguagem e a maneira que fala. Afinal de contas, você tem ciência do seu direito e tem como comprová-lo. Perder a cabeça pode endurecer a negociação e até mesmo fazer com que você perda o seu direito. Após procurar aquela instituição que te lesou e ainda assim o problema não foi resolvido, procure órgãos que regulamentam aquele setor e aqueles órgãos que foram criados para preservar o direito do cidadão e a manutenção das leis. Se o problema é com o seu banco ou com a administradora de cartão, ligue para o Banco Central. O número está aparecendo na tela. Se é com a sua operadora de telefonia, ligue para a Anatel. Se é por um serviço mal prestado por quaisquer instituições comerciais, acione o Procon. E se preferir, pode acionar qualquer um desses órgãos pelos seus respectivos sites. Eu, por exemplo, já usei esses serviços. Quando recebi uma cobrança indevida no meu cartão de crédito por um seguro que não solicitei, liguei para o Banco Central e em poucos dias aquela instituição estornou o dinheiro na minha fatura do cartão de crédito. E a minha esposa, quando estava sendo diariamente importunada, recebendo ligações de uma instituição que estava procurando uma pessoa que ela nem sabia quem era, ela ligou para o Procon para reclamar dessa empresa e as ligações cessaram. E assim seguimos as nossas vidas em paz. Quarta dica: se você tem dificuldades em usar a internet e não sabe como proceder em suas reclamações, busque ajuda num parente, num amigo e que tenha mais experiência do que você. Não se deixe levar pelo orgulho, porque quem te ama e se preocupa com você, certamente não medirá esforços para ajudá-lo. E se todo esse processo de reivindicação dos seus direitos ainda é algo muito complicado para você e você não tem quem te ajude, não se desespere, porque você já é uma pessoa de oração. Porque você sabe que dobrar os joelhos e pedir a graça de Deus faz toda a diferença, porque Ele é rico em misericórdia e tem desejo de te abençoar. Tome posse do que o Salmo diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Agora, se você não tem esta prática de oração, talvez tudo que você esteja passando é porque Deus quer se aproximar de você. Nós, aqui do canal Cristão na Prática, estamos à sua disposição. E se você deixar o seu comentário aqui embaixo, falando da sua luta, nos comprometemos em orar por você. E para concluir o vídeo de hoje, queremos sim que você fique ciente dos seus direitos, que resolva tudo de forma ágil e rápida. E por isso, motivamos a você correr atrás daquilo que te pertence. Pois se é para você perder o sono, que seja para adorar a Deus. E que se é para ter preocupações, que seja por vidas que estão precisando dele. Por fim, que Ele te dê graça e nós, aqui do canal, tamo junto.